trabalho para você. Agora, gente, o que agitou a torcida do Corinthians mesmo aí no último dia foi um burburinho envolvendo um nome de peso, uma estrela do futebol francês, o Pogba. Será que depois do sucesso do Memphis Depay, outra estrela pode pintar no Corinthians? Já chamo para nossa conversa o Samir Carvalho, vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que surgiu essa história? O Luva de Pedreiro, que é um influenciador, ele estava participando do programa de noite do SBT e ele fez uma ligação de vídeo para o Pogba e perguntou quanto ele cobraria para jogar no Corinthians. E o Pogba respondeu: com Memphis, nada. Depois o Pogba ainda postou uma foto treinando com uma camisa do Brasil, deu uma biscoitada e pronto, né? Foi o suficiente para todo mundo falar nisso. Aí, ó, ele com a camisa do Brasil aí. Ô, Samir, tudo bem? Bom dia para você. Corinthians estava quieto, né? Não tinha nada dessa história. Mas aí surgiu esse burburinho todo. A diretoria se animou. Como é que eles estão vendo isso? Muito bom dia para você. Seja bem-vindo. Bom dia, Luísa. Bom dia, PVC, Hernan, que nos acompanha de primeira. É o famoso rolê aleatório, né? O Luva de Pedreiro, o Danilo Gentili, o Pogba, e claro, né? Mexeu com os ânimos aí do torcedor corintiano. Aliás, viu, Luísa, esse assunto tem a ver com o assunto que a Lívia estava falando, que vocês estavam debatendo. Por quê? A primeira fonte que eu fui conversar sobre o Pogba, né? Porque é obrigação, né, do repórter ver se existe algum interesse do Corinthians. A primeira fonte que importante que eu ouvi no Corinthians, ela me disse o seguinte: não duvide nada do Augusto. É a única maneira que ele tem de se manter no cargo, é o time dando uma resposta positiva. Porque se o Corinthians não tivesse, claro, essa sequência de 9 jogos, essas 9 vitórias, saído da zona do rebaixamento, se classificado para uma Libertadores, talvez o Augusto não tivesse o apoio, né, da massa, né? Os conselheiros, é claro que, né, estão divididos, mas a torcida apoiou bastante o Augusto na reta final. Então, o Augusto precisa desse tipo de situação, né? O Memphis Depay foi a virada de chave do Corinthians. Então, essa pessoa que está sempre ali ao lado do Augusto me disse isso: não duvide do Augusto. E, aliás, ele precisa, né, que o time continue dando respostas, porque se o Augusto passar por esse processo de impeachment, é bom lembrar que vai ter o segundo, viu, Luísa? Porque já teve já, né, o conselho, né, o CORE, enfim, já está, né, indicando aí uma segunda reunião de impeachment. O Pogba agrada Augusto Melo, agrada a patrocinadora do Corinthians, a patrocinadora Master. Agora tem uma coisa, né? Precisa também ainda ter uma conversa com o pessoal do CT Joaquim Grava, que hoje existe uma força muito grande do Fabinho Soldado dentro do Corinthians. O Augusto, ele gosta dessas loucuras, né? Enfim, ele curte a ideia. A patrocinadora já tem aí o desejo de colocar mais um midiático, até 2 no Corinthians na próxima temporada. Então, o Pogba é um nome comentado. É bom a gente deixar bem claro para o torcedor, pelo menos o que eu apurei até agora, não existe nenhuma negociação aberta, mas o assunto passou, né, o nome Pogba passa a ser discutido dentro do clube, com o Augusto gostando da ideia, né, com a patrocinadora também aceitando discutir a conversa. Agora precisa saber se o Fabinho Soldado, né, o departamento de scout do Corinthians, e o Emiliano e o Ramon Dias também gostam da ideia. E o torcedor tem perguntado se o Fabinho tem esse poder hoje, por exemplo, de vetar uma contratação desse tamanho. E eu digo que sim. Se a turma do CT achar que não é uma boa, não vai ter negociação aberta. A ideia do Augusto curtiu a ideia. E agora a gente vai ter que aguardar, porque o Pogba, nos últimos 3 anos, ele fez 12 jogos, viu, Luiz? Então é uma contratação que a gente não sabe se vai dar certo, mas enfim, é uma estrela do futebol, né, mundial. Ele inclusive está suspenso por doping, só pode voltar a jogar em março. Ô, Hernan, pelo que você conhece ali, entende dos bastidores da diretoria do Corinthians, foi, como o Samir falou, surgiu de um rolê muito aleatório, né? Mas a gente sabe que o Augusto Melo, ele tem uma questão de grandeza, assim, ele quer, ele gosta de se mostrar ousado nas suas atitudes. O Memphis chegou com um apoio aí muito robusto da patrocinadora. Essa história, assim, pela sua percepção, será que é mais um devaneio, coisa de rede social, de torcedor, ou de repente pode começar a fazer sentido?
Não, e é um movimento que, assim, desde que o Pogba anunciou que voltaria, ou que já estava no fim da questão do doping ali, da punição, e que ficaria livre no mercado, eu me lembro que quando teve o anúncio, né, ou a notícia de que o Pogba ficaria livre no mercado, já naturalmente começou um movimento de torcida do Corinthians nas redes sociais em relação ao Pogba. Assim, não é um assunto que surgiu agora. Surgiu agora porque teve a brincadeira dele ali, a pilha dele com o Luva de Pedreiro. Mas é uma situação que assim, o Corinthians hoje está muito bem azeitado. O departamento de futebol do Corinthians pegou um jeito de trabalhar que deu certo a partir do segundo semestre com as contratações e com os resultados que precisa ter um caminho. Então, assim, não adianta o Augusto Melo, ou por qualquer questão dele gostar de grandes contratações, ou a patrocinadora querer um grande nome, e que vai querer de verdade, não adianta se não passar muito bem pelo departamento de futebol. E o departamento de futebol, ele é com o Fabinho, com o Emiliano e com o Ramon, e principalmente o departamento de análise de desempenho, os números, o scout, é o Renan, é o Raoni. Então são todos os profissionais que analisam e dão um ok para uma contratação como essa. Quando o Memphis chegou, ele estava com um déficit físico muito grande, mas eles tinham a informação de que era um jogador que tinha uma recuperação rápida e que estava a fim de jogo e que estava querendo. E assim, não que o Corinthians soubesse que ele ia se transformar rapidamente no que ele se transformou hoje, mas eles tinham indícios e informações de que poderia acontecer isso que aconteceu. Então foi um trabalho azeitado, um trabalho que teve o ok de todo mundo. Nesse caso do Pogba, vai ter que passar pelo crivo de todo mundo. Não adianta, porque senão vai virar o Balotelli. E o Balotelli era um desejo do Augusto, e aqui Samir Carvalho está aqui porque apuramos junto essa história. Era um desejo do Augusto Melo, tanto que ele participou das videoconferências com o Balotelli, só que tinha uma dúvida muito grande dentro do departamento de futebol, inclusive na comissão técnica, se o Balotelli iria virar no Corinthians. Então, muita calma nessa hora, torcedor. A pilha na rede social tá pegando, mas é preciso ter muita calma, porque o Corinthians tem um jeito de trabalhar que tá dando certo. Vamos ser menos emocionados, né? Então vamos aí, pé no chão, até porque o momento financeiro do Corinthians é bem complicado, então tem todo esse acompanhamento que o Hernan colocou e ainda a questão financeira, e tem que ver como ele tá também, né, PVC? Porque assim, é claro que ele é um grande nome do futebol mundial, ele foi protagonista da seleção francesa campeã do mundo 2018, hoje está livre no mercado, mas foi suspenso por doping, como eu falei, só volta a jogar em março, e vem de temporadas em que ele atua muito pouco, e só fez 2 jogos nessa temporada pela Juventus. Nos últimos 3 anos foram 12 jogos pelos números que eu estava acompanhando. Como é que você vê essa possibilidade e também a situação do jogador atualmente? Primeiro, eu não acredito que vá avançar. Segundo, eu não acho boa a contratação, porque ele tem números muito ruins recentemente. O Pogba sempre teve uma coisa da carreira dele, e o Alex Ferguson falava um pouco isso, que ele é um jogador que ele se compromete por um período curto. Então, porque ele jogou muito bem em Eurocopa, jogou muito bem em Copa do Mundo, são 7 jogos. Mas ele teve sempre muita dificuldade nos períodos longos. Fazer grandes campeonatos, grandes temporadas, brilhantes temporadas no Manchester United, na Juventus, não tem. Porque ele não tem regularidade, ele não consegue se manter no alto nível, ele não se concentra em alto nível para jogar uma temporada que tem jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. O curioso curioso é a amizade dele com o Memphis, porque, a rigor, eles fizeram uma pré-temporada juntos, que foi em 2016, quando o Pogba volta para o Manchester United e o Memphis começa a segunda temporada dele no Manchester United, faz 4 jogos e vai embora para o Lyon. Então, pré-temporada de 2016-17, o primeiro semestre da temporada 16-17, em que o Memphis não jogava, quase, e o Pogba estava de volta para o Manchester United. Diria que é uma grande contratação de 1,91 m.
Literalmente, né, PVC? Olha, o pessoal tá comentando por aqui, o Claudinei tá falando o seguinte: corintiano é iludido, por isso nunca mais vai ganhar nada. E o João Vitor Ramos, Pogba é golpe, certeza, vai pegar a grana e não vai jogar direito. Já o Gabriel Fonseca diz que o Pogba baratinho vale em qualquer time. E o Felipe Ó, fala aqui que a Lu, patrocina. Oi, não, só para trazer, desculpa te cortar, que eu estava nessa imagina. apuração, até falei no nosso grupo, né, que eu estava nessa apuração, e aqui eu vou trazer uma letra, hein? Uma letra importante para o torcedor do Corinthians. O presidente Augusto Melo tá sim sonhando com o Pogba, tá? Assim, acabaram de me dizer aqui. O presidente Augusto Melo está sonhando com a ideia de Pogba. Ele curtiu essa letra. Ele curtiu essa letra que o Pogba deu, tá livre, aquela coisa toda. Tem a questão da patrocinadora que quer investir. Então, assim, a resposta que eu tive agora foi: Augusto Melo está sonhando sim com a ideia de entrar em contato e negociar com o Pogba. Tá aí, tá aí. Então toca a sirene aí, Irnan. Chama a Ah, não é sirene. sirene. Será que é uma sirene? É uma A gente entra sirenezinha, numa sirenezinha cascata. leve. É uma Mas sirenezinha, uma baixinha, uma sirenezinha. sirene baixinha. Sirenezinha, é uma sirenezinha. É um morteirinho, morteirinho. Tá certo. Interessante. Interessante saber que ele quer, que ele tá sonhando com essa ideia. Mas tem todo esse caminho que a gente tá falando, né? Não é simples. Claro. Bom, muito bem, hein? Acho que fechamos esse assunto Pogba, hein? Vocês já estão por dentro de tudo que está acontecendo. Samir, obrigada, viu, querido? Beijão para você. Você volte sempre aqui no De Primeira. Beijo, Luizão. Um abraço.